People! Tudo bem com vocês? Eu espero do fundinho do meu coração que sim. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Bebê ou Ela Pode. Muito obrigada pela sua companhia. Ignore essa voz. Peguei essa virose, eu e uma das nossas convidadas tivemos o azar de pegar essa virose, porque a minha voz ainda tá meio ruinzinha. Já peço perdão desde já, mas estou aqui cuidando da minha saúde. E antes de começarmos o podcast, quero te agradecer pela companhia mais uma vez. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal. É menos de 3 segundos, gente. É só se inscrever no canal, ativa o sininho. Se quiser, eu te convido, tá? Assiste os episódios anteriores que tem muito assunto bom aí para você, que vai te agregar de alguma maneira, tá bom? Vou pedir para você ir lá no nosso Instagram, segue a gente, @Ela Pode, com D mudo, _podcast, que lá eu posto quem são os convidados da semana, os assuntos abordados, recortes especiais escolhidos a dedo pra você, tá bom? Então compartilha com os amigos, vai lá, vai passando o dedo assim que tem bastante conteúdo lá no nosso Instagram também. Lembrando que estamos no Spotify, no TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, meu amor, você não vai encontrar o podcast, você só não vai encontrar se você realmente não quiser. Então fortalece essa amizade comigo, tá bom? E agora sim, antes, gente, é uma história esse episódio aqui, né? Já tínhamos gravado, tivemos problemas técnicos, como eu falei pra vocês no Instagram. Aí eu falei, vamos gravar, e todo mundo com a mesma roupa, a mesma produção e tudo, mas com certeza esse vai ser até muito melhor do que a gente já tinha gravado. As meninas estão aqui belíssimas. Eu e doutora Juliana estamos com a voz, né? Então, antes de tudo, vamos fazer uma gambiarra aqui para melhorar essa voz. Mas, meninas, sejam muito bem-vindas. Eu tô muito feliz que encontraram um tempo na agenda de vocês para virem aqui comigo novamente. Eu quero agradecer a doutora Juliana, a doutora Gabi, a doutora Karen. Sejam bem-vindas. Eu vou passar agora a bola da vez para a doutora Gabi. Fique à vontade. Olá, gente. Obrigada pelo convite, Laís. Obrigada por estar aqui de novo, né? Eu garanto que vai ser muito melhor. A gente vai dar o máximo aqui, responder todas as perguntas de maneira, assim, incrível. Doutora Juliana. Oi, gente. Tudo bem? É um prazer também. Agradeço muito o convite. Estar de novo. Foi tão bom que ela falou, eu vou gravar de novo. Mas foi bom. E espero que a gente venha contribuir com vocês e... Já me apresenta agora ou depois? Pode se apresentar, fica à vontade. Bom, para quem não me conhece, explicar só um pouquinho. Eu sou médica especialista em clínica médica e graduada em medicina esportiva. Depois a gente conta melhor o que é isso. Maravilhosa. Doutora Karen. Ai, obrigada mais uma vez também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com as meninas também. Foi muito legal da última vez, mas eu acredito também que agora vai ser melhor ainda. E eu também sou médica clínica geral, sou especialista em medicina integrativa, estou me especializando em medicina do esporte. Então a gente vai realmente trocar umas figurinhas aqui, vocês vão gostar. Doutora Gabi, se apresente agora. Eu esqueci, gente, desculpa. Eu sou Gabriela Pereira, eu sou especialista em harmonização e eu sou graduada em odontologia. Olha, Sou cirurgiã dentista, no caso. Maravilhosa, 3 mulheres poderosas aqui, né? E eu vou me apresentar aqui, aquela bem louca, vou me apresentar aqui pra vocês, vocês já me conhecem, a gente já tem essa relação. Vou começar com a doutora Gabi, né? Eu sempre falo que a gente vai fazer essa conversa aqui muito tranquila, que é justamente para as pessoas conhecerem a essência de vocês, pra gente já entrar na pauta. Então, assim, doutora Gabi, me conte por que a odontologia? Gente, é bem intuitiva a escolha, né, de uma profissão, porque a gente escolhe muito nova, muito cedo. Eu tinha 17 anos na época, né, aí tava em dúvida ali entre medicina, alguma área da saúde e... Na verdade, entrei assim para ver como é que era, né? A minha irmã também entrou junto comigo no mesmo ano. Ela cursou medicina e eu entrei para odontologia. E aí comecei a gostar porque eu tenho muitas habilidades manuais. Então eu comecei a gostar e aí fui desenvolvendo na área. Antes de fazer a harmonização, eu me formei ainda em prótese dentária e endodontia, que é aquela parte de canal. Mas aí depois eu fiz a harmonização e simplesmente me apaixonei por essa área e realmente eu amo muito fazer. Juliana. Eu vou seguir essa sequência, tá, gente? Vou a Gabi, depois Juliana, depois a Karen. Pode se apresentar. Pode falar mais a tua história. Por que a medicina? Desde a primeira vez, eu sempre falei que essa pergunta é uma pergunta de reflexão, de fato. Sim.
relembrando desde quando eu era criancinha, meu pai era médico, então também tinha o inverno lá, mas não, ele nunca obrigou ninguém a fazer medicina. E eu gostava de estar no hospital, visitar no hospital. Eu nunca entendi isso quando eu era pequena. E fui crescendo, queria veterinária, porque gostava de animal. E tinha uma professora de biologia, que o nome dela era Sabrina. E ela era, assim, maravilhosa na biologia e química, e eu me apaixonei. Na 7ª série, eu bati o pé e falei, não, eu quero medicina. E decidi, e de fato, foi a melhor decisão que eu poderia tomar. Não me vejo em outra área. E contei pro meu pai, ele perguntou se era realmente o que eu queria, porque eu abri mão de muita coisa. Ele sabia que eu ia abrir mão. Eu falei, sim, era o que eu queria. E ele, então total meu apoio. Então foi isso, a medicina eu acho que desde pequena, então eu já tinha aquilo no coração, só precisava entender o que eu sentia. E assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço de verdade. E tem muita... a visão assim do meu pai, hoje ele não está mais comigo, mas ele foi uma influência que é inegável na minha vida. E eu não posso falar muito sobre ele, senão eu vou querer chorar. Mas ele era o amor da minha vida e era a minha referência na área, porque ele era humano. Ele era, assim, um médico e uma pessoa incrível. Então, eu devo muito a ele quem eu sou. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não, vou chorar bem aqui. Doutora Karen, como foi pra você a escolha da medicina? Por que a escolha da medicina? Então, também desde que eu me entendo por gente, queria ser médica, não entendia exatamente o que era ser médica, né? Quando a gente é criancinha, a gente vê aquele ideal ali, mas tá muito longe da realidade. Mas eu nunca me imaginei em outro lugar, nunca me imaginei em outra profissão. E aí, na época do vestibular, cheguei a cursar odonto, acho que uns 2 meses. Só falei pra minha mãe também, eu quero ir lá ver, ter umas aulas de anatomia, ver se é realmente isso, se eu aguento, né? E foi realmente o que eu gostei. Aí saí da faculdade de odonto, estudei mais um pouco, mais um ano, né, pro vestibular, fiz vestibular, passei pra medicina. E fiz medicina na Universidade Federal do Amazonas e foi lá realmente que eu me encontrei. Então, não me vejo fazendo outra coisa, eu adoro a medicina. Depois, eu me apaixonei pela medicina integrativa, que eu também não conheci na faculdade, conheci depois. E aí, aos poucos, a gente vai gostando e se identificando mais com uma área ou com outra. Mas, se eu não fosse médica, eu não tenho a menor ideia do que eu seria. É bom ver, né, quando você, no decorrer da vida, vai tendo uma certeza de uma profissão, né? Porque eu comecei, gente, muito aleatório, mas assim, eu comecei fazendo fonoaudiologia. Eu até cheguei a gostar, mas quando eu cheguei, assim, num período, falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não vou seguir aqui. E aí eu entrei, eu tava até comentando mais cedo com o Paulo, que eu entrei no jornalismo sem querer, porque eu nunca tinha imaginado que eu ia entrar no jornalismo, eu nunca pensei que eu ia ser comunicadora, apesar de ser nata uma comunicadora. E cá estou. E eu amo, e é aquela coisa, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa se não for isso. E é incrível, porque eu gosto de receber convidados, assim como vocês, que a gente vê o olhinho brilhando, sabe? Quando fala da profissão. É tão gostoso de poder entrevistar alguém que sabe do que tá falando, tem amor pelo que tá falando, e assim, faz disso a sua vida, porque é como a doutora Karen acabou de falar. Vocês não se veem fazendo outra coisa, né? E que bom que isso aconteceu. Doutora Gabi, a harmonização ali nessa situação, mas eu queria saber se tem algum caso específico que vem na sua cabeça agora, que foi, assim, surpreendente, que te deu um resultado que você não esperava, e se você pode comentar a respeito. Tem a paciente de harmonização, né, a paciente Raquel, né, que ela movimenta o Instagram e tal, e ela fez, assim, todo o protocolo comigo. Então, a gente chegou num resultado surpreendente, assim, que deu para perceber o antes e o depois, e sem ficar, assim, chocante, sem ficar estranho, sem ficar demais, sabe? A gente conseguiu remover, porque tem muita gente que se incomoda com a papada, Sim. que era o caso dela, remover a papada, dar um melhor contorno pro rosto dela, né? Os lábios dela eram muito finos e isso fazia ela envelhecer bastante. Então, a gente conseguiu reestruturar o lábio dela para fazer com que ela ficasse mais jovem, né? Parecesse mais jovem. E aí, aos poucos, eu fui chegando nesse resultado. Aí eu quero que a Raquel assista e me marque aí também no Instagram dela. Viu, Raquel? Você tá modelo. Avisada. Porque quando a gente vai fazer uma harmonização, né? Lógico que uma pessoa comum não entende, acha que, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas eu queria saber quais são os critérios que você tem
pra fazer, olha, a gente pode melhorar aqui, melhorar ali, não ir falando, né? Não, tem que fazer isso, não, mas... Normalmente o paciente já chega com a queixa, né? É a queixa principal dele. Normalmente ele chega, eu tenho uma olheira profunda, os lábios eu gostaria de melhorar, ou eu tenho flacidez, entendeu? Aí ele já me diz o que ele precisa, o que ele quer. E eu vou, de acordo com essa queixa principal, dando uma indicação para ele de tratamento, né? Então, é assim que funciona o meu procedimento ali, a minha indicação, né? E o meu tratamento nesses casos. Porque tem gente que chega e já fala assim, você precisa disso, você precisa daquilo. E normalmente o paciente nem foi lá para tratar isso. Então, ele acha estranho, ele se sente mal, ele sai do consultório pior do que ele entrou, né? E não é o meu caso, eu tô lá para melhorar a vida do paciente, para dar autoestima, para ele sair de lá bem, assim, com alto astral, sabe? Normalmente as minhas pacientes chegam lá e falam assim, mas você elogia tanto que eu nem sei se eu vou fazer alguma coisa. Já vou sair. Várias já falaram isso pra mim. Nem preciso mais fazer, porque a gente tem que também falar sobre os pontos positivos da pessoa, porque se a gente só focar ali nos pontos negativos, a pessoa vai ficar... Arrasada. Arrasada e vai ficar muito autocrítica, né? Porque a harmonização não é pra pessoa ficar perfeita. A gente não tem perfeição, nem na harmonização. Com certeza. Mas assim, eu queria saber, falando de harmonização, teve algum paciente que chegou com uma desarmonização, que o pessoal chama, né? Teve algum paciente que já lhe procurou pra falar assim, eu quero corrigir isso, corrigir aquilo, você atende? Já atendeu? Não que eu lembre, assim, uma desarmonização. Talvez faltava alguns ajustes, mas nada exagerado, não que eu me lembre. Faltava alguns ajustes na harmonização que o paciente tinha feito. Talvez, assim, porque é um processo, né? Sim. Então, se a pessoa não cumpre aquele processo, às vezes ficam faltando alguns ajustes. E foi o caso desse paciente. Chegou lá e aí precisava ajustar algumas coisas e já precisava fazer uma manutenção. Porque a harmonização, ela é feita pelo menos anualmente, então precisa de uma manutenção ali pra gente fazer. E dá um medo, né, quando a gente fala em fazer... Eu fiz uma leve harmonização facial, não parece, né, gente, mas eu fiz. Não é DNA, é assim que tem que ser, né, a harmonização ela não precisa aparecer, no caso. Eu fiz uma leve harmonização, mas quando eu falei pra minha família, olha como a internet tem poder, né? Quando eu falei pra minha família que eu ia fazer uma harmonização, gente, não faz... Vai ficar horrível, tu vai ficar com cara de cavalo, porque a tua boca vai ficar igual da famosa X, porque o teu nariz vai ficar igual do Michael Jackson. Assim, fizeram tanta coisa que quase que eu não faço. Porque falaram que eu ia ficar horrorosa, porque tem aquelas pessoas que passam do ponto, né, nas redes sociais, inclusive são pessoas que vivem das redes sociais, e eu acho muito perigoso essa parte. Aí quando eu fiz... que demorou um pouco para ver um resultado, não é um resultado imediato, a gente tem uma noção ali, né, na hora, mas aí como a gente tem o processo, né, tem um cuidado bonitinho, que eu fiz algumas coisas, eu não vou falar o que eu fiz, não, vai todo mundo olhar para mim agora, mas depois, assim, que foi desinchando, foi melhorando e tudo, aí eu comecei a ver o formato do meu rosto, que realmente é só uma furadinha, não é aquela coisa exagerada. Eu não mexi aqui não, tá, gente? Isso aqui meu é natural, pelo amor de Deus. Eu fui muito elogiada, porque tem muita gente que... Eu não sei o nome dessa parte. É o contorno, que é o ângulo da mandíbula, né? É o contorno. Isso, eu não precisei mexer, eu fui muito elogiada. Eu adorei que eu fui elogiada nessa parte aqui. Mas outras coisas eu fiz e eu simplesmente amei. E hoje em dia eu recomendo mesmo as pessoas fazerem. Eu falo, cara, vai lá, procura um profissional, né? Que seja referência no que você tá procurando. E aí vai, conversa, faz ele entender as tuas dores, que aí ele vai te atender ali e vai fazer o que você precisa sem exagero, pra realçar a tua beleza, né? Que é essa a intenção. Doutora Juliana. Gente, a Juliana, ela é da Medicina dos Esportes junto com a doutora Karen. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, porque não é tão conhecida e as pessoas têm na cabeça de que a Medicina do Esporte é só pra quem trabalha, pra quem vive do esporte, né? Pra quem é atleta. Só antes de responder essa pergunta, só que também tem relacionado ao meu trabalho, sobre o que a gente está conversando, sobre a autocrítica. Eu percebo que a internet, às vezes, a gente se compara muito e a gente quer
ser algo que nós não somos. Então, isso às vezes gera uma expectativa muito grande no paciente e ele acaba se frustrando, porque cada um é um, eu falo, cada um é único. Então, é só uma reflexão que eu também pego muito paciente, que a gente precisa conversar sobre isso. Às vezes, nós mesmos, nós temos uma autocrítica muito forte em relação a nós mesmos, então a gente tem que, às vezes, manerar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha área. Vou falar sobre a medicina do esporte, tentando explicar um pouquinho, e a minha outra área, que é a especialidade de clínica médica. Para quem não é da área, às vezes dá uma confusão sobre a clínica médica. A clínica médica é como se fosse a cirurgia geral da parte clínica. A gente estuda 2 anos, faz uma residência, no caso. Então, a gente roda por vários módulos, infecto, pneuma, endócrino, gastro, cardio, enfim. Então, a gente consegue ter uma noção muito boa de muitas doenças e, posteriormente, você pode ficar só na clínica médica, nessa especialidade, ou pode fazer a sub. Aí que vem a cardiologia, a gastro, pneumo, reumato, tudo isso tem que fazer a clínica médica. Então, são 2 anos de clínica. No caso, eu quero ir para cardio, depois cardio do esporte, mais 2 anos, ou meu Deus, nem vou contar. Eu vou desistir, se eu começar a contar, eu desisto do caminho. E a medicina do esporte é uma coisa que eu sempre gostei de esporte sempre esteve atrelado à minha vida. Eu tive o processo de emagrecimento, tinha muita ansiedade, então o esporte foi desde sempre um aliado. Então, a medicina do esporte, ela é realmente muito nova. Lembro que quando eu era da graduação, a gente fundou a Liga, e assim, ninguém aqui em Manaus nunca... Nossa, medicina do esporte, e é muito novo, tanto aqui quanto no Brasil todo. É uma coisa que agora a gente está conseguindo ver melhor. E não, ela não é só para os atletas. Isso é muito comum, essa dúvida. Ah, mas eu não sou atleta, então não preciso ir. Não, ela foi feita para todas as pessoas, porque o exercício hoje a gente vê como também uma forma de tratamento. O exercício hoje a gente... Além de, todo mundo sabe os inúmeros benefícios, mas nós hoje vemos também como tratamento. Então, desde o paciente que nunca treinou, ele chega, não sei nada, todo zero, eu sou sedentáriozão, quero treinar. Beleza, vamos direcionar. Vamos ver aqui qual é o teu perfil, o que que tu gosta, onde a gente pode encaixar na tua rotina, instruir. Até o paciente com doença crônica, que entra já a minha outra área também, por exemplo, hipertensão, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva, a pessoa que fumou muito. Algumas recomendações que são mais específicas, o paciente diabético. Então, é muito interessante esses pacientes também procurarem a parte da clínica e o médico do esporte. E aí vem o paciente esportista que já treina há um tempão. Agora eu quero melhorar a composição corporal, que já chega assim. Quero melhorar a composição corporal. Mulher, quero ficar com cinturinha, bundão, mulher chega assim, barriga lá dentro. E essa parte também nós trabalhamos. E aí vem o atleta de alta performance, que às vezes ele precisa realmente dos ajustes mais finos. Então, vocês percebem que é desde quem não fez nada, sedentáriozão, até o atleta de alta performance. Então, Quem chega, doutora Juliana, eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que você fala pro seu paciente para fazer esse acompanhamento? O paciente, ele sempre realmente chega, às vezes eu quero vir por saúde, vir por qualidade de vida. O primeiro ponto é entender o que ele considera essa qualidade de vida. Então, a gente precisa entender sobre isso, como é que está a vida dele. Porque, às vezes, ele fala, doutor, eu vivo cansado. Aí, você vai conversando e o paciente não dorme, o paciente vive na base de estimulante, o paciente vive estressado, os hábitos intestinais estão tudo ruins. Então, assim, tem vários pontos que a gente tem que olhar. E aí, quando ele fala, eu quero começar a me exercitar, comece. Eu sempre falo que quando a gente fica pensando muito, semana que vem eu ainda vou esperar não sei o que, não vai começar. Quero começar, põe o tênis, vai, comece. Todo começo é válido. Então, às vezes, eu percebo muito isso. Vou esperar isso, vou esperar aquilo. Está acontecendo isso na minha vida. Eu falei, gente, todo mundo tem problemas. E é o tempo todo. Se a gente esperar um momento perfeito, não existe para ninguém momento perfeito. A gente vai encaixando ali, do jeito que dá. Do jeito que dá. Então, é importante olhar vários pontos e ajustar essa parte da alimentação, que é muito importante também, o exercício, o hábito intestinal, o sono, hidratação. Então, é muita coisa. A gente tem que olhar um todo do paciente. Entendi, eu fiquei cansada aqui, gente. Eu vou incentivar vocês, porque eu pulo corda, né? Eu comecei, na verdade, a pular corda. E aí, vou ser bem sincera, eu tô aqui uma semana, por conta da gripe, né? Então, eu tô uma semana sem pular corda. E o meu rendimento de vida mesmo tá horrível. Porque
eu já estava acostumada a acordar 6 da manhã e pegar a Berenice, quem me segue, quem sabe quem é a Berenice, é minha cachorrinha, e a gente ia passear, eu já ia com a corda, com o tênis, já pronta para fazer ali os meus 20 minutos no máximo, pulando corda, subir e a minha vida começar. Só que como eu peguei essa gripe, né? Então, eu tô 1 semana sem fazer isso. E hoje, a TPM me pegou de um jeito absurdo. O que eu não tava sentindo. Tanto. Porque eu tava tendo uma qualidade melhor. Até a alimentação. Eu e o meu esposo, a gente melhorou muito a nossa alimentação. Eu daqui a acolá ainda dou um pulinho fora. Ele tá seguindo certinho. Porque ele é celíaco, ele tem tolerância à proteína do leite. Então, é um negócio louco lá em casa. E tem que ter comida saudável, não tem como. E aí, assim, realmente, em relação a praticar atividade física, a gente sente falta depois que a gente começa, né? E, gente, comecem. Faz que nem a doutora Juliana acabou de falar. Comecem. Doutora Karen, a senhora não, gente, você, por favor. Falou sobre a medicina integrativa e, querendo ou não, é uma coisa muito nova, né? Sim. Ainda poucas pessoas falam a respeito. Aí eu queria que você explicasse pra gente o que é a medicina integrativa e quais são as áreas que ela atua, né, ali. A medicina integrativa é uma medicina realmente muito nova. Se a medicina do esporte é nova, a medicina integrativa é um bebezinho menor ainda, né? Um filhotinho. Ela surgiu lá na década de 80, lá nos Estados Unidos, começou lá na Universidade do Arizona. Lá nos Estados Unidos, hoje, ela já é bem forte, então ela já existe mais de 80 universidades, já existem muitos centros oncológicos. E ela é a medicina que a gente fala que não é uma especialidade dentro da medicina, ela é uma forma de fazer medicina. Ela é a forma como você aborda o paciente. Então, eu falo, é uma medicina, eu sou clínica com uma abordagem integrativa. Na minha especialização, no Einstein, tinha neurologista, tinha pediatra, tinha radiologista, e todos eles iam fazer a profissão deles com essa abordagem mais ampla. E o que é, no final das contas, a medicina integrativa? É justamente você entender que o paciente é corpo, mente e espírito, mas ele também é os valores que ele tem, ele é a religião que ele tem, ele é o trabalho que ele escolheu, ele é a família que ele tem. Tudo isso é importante no contexto de saúde, porque saúde não é a ausência de doença apenas, né? Sim. Às vezes você não está doente fisicamente, mas você está doente psicologicamente, você tem um adoecimento social ali, tem um contexto muito ruim, você mora numa vizinhança péssima, você teve uma infância cheia de traumas, então tudo isso é relevante para que a gente realmente leve saúde para o paciente. E aqui no Brasil, ela é muito forte lá no Hospital Albert Einstein, que foi onde eu fiz a minha especialização, especificamente no Centro de Oncologia. Então, lá eles fazem a oncologia integrativa. Eles usam várias terapias para tentar melhorar justamente o tratamento oncológico do paciente. Então, eles fazem yoga, eles fazem aromaterapia, eles fazem psicoterapia, tudo isso dentro dessa abordagem integrativa. A medicina integrativa não é uma medicina alternativa. Isso é muito, muito importante a gente falar. Porque as pessoas confundem, né? Sim. E muita gente que não entende o contexto acaba se autodenominando. Eu sou médico integrativo, então eu faço uma medicina alternativa. Não, são coisas totalmente diferentes. A medicina integrativa sempre complementa. Ela jamais vai tirar o tratamento que o seu médico já passou para substituir por um tratamento sem base científica. Isso, de forma nenhuma, é a medicina que eu acredito e pratico. Sempre baseada em evidência científica, sempre baseada no que realmente funciona, no que tem segurança para o paciente e no bem-estar do paciente em primeiro lugar. Então, ela vai desde pacientes muito jovens, que estão simplesmente buscando qualidade de vida, até pacientes que estão no final da vida, pacientes em cuidados paliativos, pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, pacientes em emagrecimento, que é a minha abordagem, né? Então, o meu foco eu trato emagrecimento e performance com abordagem integrativa. Nossa. E aí tem muitas áreas que podem fazer isso de forma diferente, né? Eu escolhi essa porque é a que eu mais me identifico, mas eu também tenho muitos pacientes com doenças autoimunes, com doenças crônicas, realmente, e a gente vê a melhora significativa do paciente quando ele não é só tratado por aquela doença que ele tem, mas por todo o contexto que envolve a saúde dele. Quando o paciente chega lá, fala, doutora Karen, eu tô sentindo isso, isso e aquilo. Na verdade, o que eu quero saber é em que momento a medicina integrativa ela entra na vida desse paciente. A medicina integrativa pode entrar em qualquer área da vida do paciente. Na verdade, ela vai englobar todas. Então, eu não vou poder falar, eu vou fazer medicina integrativa só no seu sono. Não, tudo vai ser de uma forma integrada. É integrar e saber que a sua alimentação, o seu exercício físico, o seu sono, o seu intestino, quanto você trabalha, que horas você dorme, como é a qualidade desse sono,
quantas pessoas tem na sua casa, dividindo aquele ambiente com você, se você tem filhos, se você não tem filhos, qual é o nível de preocupação que você tem com eles, se você tem religião, se espiritualidade não é importante para você. Então, a medicina integrativa vai entrar englobando tudo e entendendo o que a gente pode melhorar para te trazer saúde, entendeu? Então, a minha consulta é bem longa, bem extensa, a gente investiga, meus pacientes sabem, eu sei desde se teve divórcio, se teve um namoro recente, até a última refeição que ele fez, como é que é a refeição, a descrição, tudo bonitinho, porque no final tudo é saúde, né? Sim. Então, precisa realmente desse detalhamento pra gente entender, porque às vezes a maioria dos pacientes já vem para mim de vários outros especialistas, então eu não digo para eles deixarem de seguir jamais os especialistas que eles acompanham, mas cada um trata a sua área. E aí ninguém chegou para ligar aqui os pontos e ver que tá faltando alguma coisinha aqui nesse meio que pode estar prejudicando eles de chegar ali no tratamento que ele deveria ter. E é bom saber dessa parte espiritual, porque hoje em dia as pessoas estão cuidando não só do corpo, mas as pessoas estão cuidando muito mais da mente e do espírito também. Eu não sabia que a medicina integrativa trabalhava nesse ponto. Que legal, tá vendo, gente? O Ela Pode também é educação, entendeu? Aprende, ó, me segue aqui, se inscreve no canal. Já vai aprender também o que é medicina do esporte, medicina integrativa, harmonização, uma boa harmonização. Me respeita, garota. Gente, eu tô com na verdade é pra doutora Karen. Eu tô com uma pergunta aqui que eu vou ler mesmo, porque tá bonita essa pergunta e eu gostei. Mas eu acho que já foi respondida, na verdade. É aquela coisa assim, ó. Quais são os benefícios da abordagem integrativa na promoção da saúde e no tratamento da doença? Foi o que você acabou de falar, né? Tá vendo? Olha, eu tenho uma cola, gente. Vocês aparecem ali pra vocês. Eu não sigo muito, não. Isso aqui é só pra mim ter um direcionamento. Mas, doutora Karen e doutora Gabi, eu queria saber sobre um procedimento que vocês fazem, que ele se chama Ultraformer. Explica pra gente o que, primeiro, a doutora Gabi, qual é a sua função dentro desse procedimento, quais são os benefícios desse procedimento, que estou estudando a hipótese de fazer esse procedimento, e a doutora Karen em seguida também falando da participação dela. Então, Ultraformer, no final do ano passado foi lançado o Ultraformer MPT, que é uma tecnologia bem nova. Antes tinha o Ultraformer 3, só que essa tecnologia, ela dá muito mais conforto para o paciente praticamente não sente dor, e ela serve para melhorar, assim, praticamente todas as camadas da pele, até um pouquinho assim do músculo. A gente consegue trabalhar ali um pouco acima do músculo, gordura e pele também. Então a gente faz um lifting, a gente consegue tirar e compactar a gordura, a gente consegue tratar a flacidez, então a gente consegue melhorar o contorno do paciente, né, que é uma queixa assim constante. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo esse contorno, vai piorando o jaw, vai tendo excesso de pele. Então, o Ultraformer, ele consegue trabalhar nisso e também consegue melhorar a questão da gordura. No rosto, né, a gente tem aqui a papada que às vezes incomoda por dificultar o contorno do paciente, então a gente consegue remover um pouco dessa gordura e melhorar o contorno do paciente. Então eu acho um procedimento maravilhoso mesmo. A gente teve um gap aí nesse podcast que a gente gravou e está regravando, e eu fiz o meu ontem. Olha. Inclusive eu fiz para sentir o que o paciente sente. E realmente, gente, não tem dor, pelo menos com o MP que eu fiz ontem, não tem dor. E já pacientes me relataram que fizeram o Ultraformer 3 e fizeram o MP, não tem comparação. Além do que é muito mais rápido, é um procedimento que antigamente a gente demorava muito, porque os disparos são mais lentos. No MP, ele é um disparo bem mais rápido. Logo assim, em seguida ao meu tratamento, eu já vi resultado, assim como eu vejo nos resultados dos meus pacientes. Sempre que eu faço, eu vejo algum resultado já de imediato. Seja levantar a sobrancelha, abrir os olhos, melhorar contorno. Tem gente que não gosta muito do excesso de bochecha, a gente consegue melhorar, né? E eu faço a parte do rosto e do pescoço. Já a doutora Karen faz a parte corporal também, né? Que é muito interessante também. Conte esse interessante. Sempre muito interessante. Sempre.
Então, eu trabalho com emagrecimento, né? Então, a maioria dos meus pacientes é de emagrecimento e de performance. Então, meus pacientes já têm um estilo de vida mais saudável, ou eles estão buscando. E o procedimento estético, ele é sempre a cerejinha do bolo. Eu brinco com os pacientes que não adianta a gente querer se emagrecer com Ultraform. Ele, apesar de compactar gordura, ele não é um emagrecedor. Então, primeiro a gente faz o tratamento para emagrecimento. Quando a gente tá lá naquela fase de finalização, que tem aquela pochetinha que incomoda, ou que o paciente já perdeu bastante peso, mas ele só quer dar aquela selada na pele, porque não tem jeito, a gente perdeu peso, vem uma flacidezinha junto, e aí a gente pode fazer o Ultraformer. O Ultraformer é esse ultrassom, como a doutora Gabi explicou. Ele já tinha a versão anterior, essa versão nova vem mais branda, né? Assim, mais potente, porém, de desconforto, ela é bem mais tranquila. Eu já fiz o Ultraformer 3, já fiz o Ultraformer MP, e aí eu posso assinar embaixo dizendo que realmente é mais rápido, menos dolorido. O resultado, tem um resultado que a gente chama de efeito Cinderela ali imediato, mas o resultado mesmo vem com 3 meses. E aí, que áreas que a gente pode fazer? Quase todas, né? Depende muito do seu gosto e do que tá te incomodando. O que mais os pacientes gostam de fazer? Gordurinha do sutiã, que é uma gordurinha bem específica e às vezes é difícil sair com dieta, com treino. A pessoa já tá magra, tem aquela gordurinha ali, a gente vai trabalhar naquela gordura. Gordurinha abdominal, tanto para flacidez abdominal quanto para gordura também, dá aquela compactada na gordura, melhora o aspecto visual e a gente consegue na mesma sessão trabalhar as duas coisas. Primeiro fazer uma ponteira para gordura, depois fazer uma ponteira para flacidez. Podemos fazer também na bananinha, no bumbum, fazer um efeito lifting, então pode fazer em praticamente todo o corpo mesmo, né? Tem poucas áreas ali que a gente realmente não faz, mas essas são as mais queridinhas de todo mundo. O que é a bananinha? A bananinha é aquela partezinha abaixo do bumbum, sabe? Gente, eu tenho essa bananinha. Ela é uma areazinha também que é difícil de sair, que às vezes tem um pouquinho de celulite. E muitos pacientes se incomodam muito. Então, ali, procedimento estético nessa região é ótimo. Como eu falo, né? Sempre não é pra te emagrecer inteiro, mas às vezes já tá magra e já tem aquela bananinha, no seu caso, você já é magra. Então, aquela bananinha ali vai ser mais difícil ainda de sair, então a gente vai e associa, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de associar a Ultraformer com o esvaziador de gordura na mesma sessão. Que são duas tecnologias, né? Um que é injetável e o outro que é o aparelho, e aí você tem resultados melhores ainda. Assim como dá pra fazer o Ultraform e o bioestimulador de colágeno. Duas tecnologias, né? 2 tratamentos para flacidez na mesma sessão. Os resultados são 7 vezes melhores, por exemplo, para flacidez. Gente, eu estou com 3 doutoras completas aqui. Então, para você que quer cuidar do seu rosto, do seu pescoço, a doutora Gabi está aqui. Daqui a pouco eu vou colocar o arroba dela para vocês irem lá no Instagram. Para você que quer melhorar a sua qualidade de vida, deixar o seu corpo lindo, estamos com quem? Com a doutora Juliana e com a doutora Karen. Meu amor, você não... Aonde a gente encontra as 3? Tem um lugar que encontra as 3? Qual é o lugar que a gente consegue encontrar vocês 3? Que eu preciso saber, gente, desse lugar. Singular. Lá na Singular. Vocês se encontram na Singular? Sim, nós 3 atendemos lá. Aí é só em dias diferentes, horários diferentes, cada um tem sua agenda. Horário na agenda. Cada um marca tem um sua dia com a agenda. doutora Gabi, marca um dia com a doutora Juliana, marca um dia com a doutora Karen, que você vai sair de lá uma nova mulher, um novo homem, um novo ser humano, brilhando, radiante. Mas eu quero perguntar da doutora Juliana, porque a gente sabe que a medicina do esporte, vamos falar dessa parte, tem muitos fisiculturistas, né, que tem todo esse acompanhamento e tudo. E aí a medicina do esporte, ela tá muito ativa ali, né? Eu, por exemplo, eu quero chegar, doutora Juliana, eu quero ser fisiculturista, vai ter um campeonato. Um tempo em média, assim, porque o foco muda, né? Sim, a gente tem aquele foco ali que muda absolutamente tudo. Então, assim, como é esse começo? E depois do resultado, como é o pós? Então, realmente hoje eu tenho atletas de várias áreas, de luta, tenho atleta de endurance, tenho atleta de fisiculturismo. E eu sempre falo que para cada atleta muda totalmente o meu raciocínio e os meus cuidados. Então, para o atleta de endurance, eu me preocupo mais com uma coisa, com o atleta de luta, é mais lesão. O atleta de fisiculturismo, eu sempre falo que é para eles viverem mais, então a gente olha muito a parte cardíaca, renal, enfim. Então, geralmente, na minha prática clínica, geralmente o paciente já é atleta, ou ele está querendo, como você falou, quero subir aos palcos, por exemplo, no fisiculturismo. Primeiro ponto, a gente vai entender qual passo ele está. Porque, às vezes, acelerar o processo, não, quero subir no palco daqui a 2 meses. A pessoa, às vezes, não está pronta para aquilo. Então, a gente tem que entender que passo ele está no esporte.
Porque realmente existe o atleta que não é profissional e o atleta que é profissional. Então, isso é importante, a gente entender como é que está o nível de treinamento dele, como é que está o condicionamento físico, como é que está a saúde, para poder saber ou não se ele está apto para aquilo. Para o paciente que ele já é atleta, a gente também olha tudo isso. Eu sempre falo que o atleta de alta performance, que é aquele que já tem um nível muito... Ele sempre está submetendo o corpo dele ao a mais. Então, é uma coisa que ele sempre está deixando o corpo dele... vai passando, às vezes, até do limite. Então, a gente tem que ter cuidados muito específicos. Então, com o atleta de fisiculturismo, eu sempre olho muito a parte cardíaca, que é realmente muito importante. A parte renal também, a parte como um todo, metabólica e tudo. O atleta de endurance, é muito comum a mulher fazer, que a gente chama de síndrome do Reds, que ela vai treinar muito e ela não come o carboidrato. Então, ela gasta muita caloria, que é o que endurance faz, tipo bicicleta, natação, corrida, e ela não dá o aporte energético que ela precisa, e ela faz essa síndrome. Então, essa síndrome pode afetar todos os sistemas, desde o osso, o coração, a parte da disposição da mulher. Isso é muito comum, diagnóstico na minha prática clínica, que às vezes é nossa carbofobia, que eu chamo. Eu tinha carbofobia, tá, gente? Eu fui gordinha, então, assim, tinha medo do carbo, mas o carbo, ele é nosso amiguinho, quando a gente usa ele pro bem, quando a gente consegue entender onde que a gente vai encaixar. Então, pra galera do endurance, geralmente a minha preocupação é mais essa, mobilidade, evitar lesão, a parte da nutrição. E pro pessoal da luta, a gente trabalha muito com performance e trabalha muito pensando em lesão, porque eles lesionam muito. Sim. Então eu até brinco, vocês quebram, eu arrumo para vocês quebrarem de novo. É assim, que a alta performance é isso. A gente vai meio que tentando organizar a casa, porque não vai ser um corpo de um paciente que, por exemplo, que treina só 3 vezes na semana. É diferente, tanto que a área que eu quero me especializar, se Deus quiser, já estou profetizando, a cardio do esporte é totalmente diferente. Eu até falo que o valor de referência dos exames, por exemplo, um ecocardiograma, quando eu peço com strain para um paciente fisiculturista, aqueles valores de referência mudam para o atleta de alta performance. Não é o mesmo que está lá, porque aquele valor é para o coração da população geral. E existe alterações fisiológicas para o atleta de alta performance. Então, é outro mundo. Eu falo assim, isso é um mundo à parte. Gente, tudo mundo. É um conjunto, literalmente, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Manaus, em 2021, eu cheguei aqui em Manaus em julho de 2021, eu cheguei pesando 75 quilos. Gente, mas eu não era feia não, tá? Eu era bonita. E aí, puxei pra família do meu pai. São mulheres de cintura, quadril largo, perna... Ampulheta. Né? Qual coisa ruim? Maravilhosa, eu adoro. Eu não tenho do que reclamar. E aí, como eu tava com 75 quilos, então tava muito ampulheta, sabe? E aí, eu entrei pro mundo Miss, pra quem não sabe, que eu acho difícil alguém aqui não saber, mas eu ganhei um concurso do Miss Brasil, e aí eu tinha 2 meses. Justamente. Eu tinha 2 meses para emagrecer, para entrar nas medidas, porque no concurso de beleza tem medidas, né? Então você precisa pelo menos chegar naquela medida X ou diminuir, né? Não ficar tão ali. E aí eu falei, meu Deus, no dia da minha coroação do Amazonas, foi numa live, a gente tava na pandemia, então teve uma live. E aí eu vi cada comentário, gente, que vocês não têm noção, até de bicho folharal me chamaram na live. Porque eu estava pesando 75 quilos, e aí as pessoas falavam, tem tanta mulher bonita no Amazonas, pegaram essa gorda, essa flácida, olha como é que tá as costas. Porque aqui nessa parte das minhas costas, ficavam aquelas 2 bananinhas, né? Ficavam ali e aparecia, e eu não tava nem aí, porque eu tava sendo coroada, gente. Eu ia me preocupar com isso, o meu foco era outro depois. E aí eu falei, quer saber, eu vou sumir. Vou fazer minha preparação no off, vou mostrar uma coisa ou outra pra não sumir das redes sociais, porque eu precisava de patrocínio. E eu fui pra minha cidade. Eu sou de Maués. E aí, assim, minha família me apoiou muito. Mas foi um combo. Eu fiz treino, eu treinava todos os dias. O meu personal lá de Maués, ele era tão maravilhoso comigo que ele subia na moto dele e ele falou, Laís, corre. Gente, Maués inteira acompanhou a minha preparação, porque eu corria Maués. Eu fazia 20 minutos correndo e 10 minutos andando, mantendo o ritmo. E ele na moto ali atrás de mim. Ele, bora, Laís, não desiste, não desiste. Eu morrendo. Eu tava com 75 quilos, eu bati 62 quilos. Mas foi assim, eu não tomei chá, não fiz nada disso. Eu mudei completamente a minha alimentação e a minha família ficou muito no meu pé. Minha alimentação melhorou muito. Eu fiz atividade física com qualidade, porque o meu personal ele estava ali me acompanhando, me ensinando, vendo as minhas limitações. E eu fiz estética, o combo, né?
E aí eu ia na estética 3 vezes na semana. Aí uma hora eu fazia glúteo, outra hora eu fazia barriga, outra hora eu fazia braço, porque justamente eu sofri esse efeito sanfona. E aí vai ficando aquela pele horrorosa que a gente se incomoda, né? E aí quando eu voltei pra Manaus, já pro Nacional, não teve uma pessoa que não perguntou o que eu tinha tomado, ou qual foi a dieta louca que eu tinha feito. Meu Deus, Laís, passa essa dieta porque eu preciso. Qual foi o chá que tu tomou? Qual foi o remédio que tu tomou? E eu falava, gente, eu não tomei nada. Eu simplesmente mudei a minha vida. Eu fiz treino mesmo, eu treinava duro. No começo, como meu corpo não estava adaptado, que é justamente o que a doutora Juliana falou, meu corpo não estava adaptado com aquilo. Eu tinha horas em que ficava tudo escuro e eu falava, ai meu Deus, eu vou cair, eu tô passando mal. Aí o meu personal, calma, respira, trabalha a tua respiração, nanana. Aí, consegue voltar? Consigo, então bebe água. Aí bebi a água, aí espera mais um pouco e volta. E era assim, a minha preparação foi muito intensa. Mas não tem, gente, uma fórmula mágica. Não tem. Quem disser pra você, toma um chá para desinchar alguma coisa, não sei o que, não existe. O que existe é você começar, como a doutora Juliana falou. Existe você aprender a ter disciplina, porque eu sei que é muito difícil a gente ter disciplina, né? Porque só o nome disciplina, ele já assusta, porque a gente acha que a pessoa vai ter que, né, fazer uma transformação super rápida, e não é assim. Tem que começar, tem que ensinar a sua cabeça de que você precisa daquilo e não entender aquilo como um sacrifício, entender aquilo como um prazer, porque automaticamente vai ser uma coisa gostosa de fazer, você vai sentir falta e aí a tua qualidade de vida vai melhorar. Essa é a minha mensagem pra você que está nos acompanhando. Mas, gente, quero muito agradecer vocês. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida, é uma loucura. Muito obrigada por terem vindo. Foi ótimo, foi até muito melhor do que aquele outro que a gente já tinha gravado. Então, vou deixar aí vocês falarem, dar os seus agradecimentos finais e vou começar pela doutora Gabi. Obrigada, Laís. Obrigada de novo pelo convite, né? E a harmonização é isso, gente. Não fiquem assustados por fazer, como a Laís falou. Melhora muito a autoestima, melhora muito como você se sente muito melhor e você se cuida, né? É um cuidado, é um autocuidado. É isso, obrigada. Doutora Juliana. Bom, meus agradecimentos tanto a dividir com essas mulheres maravilhosas e você e a todo mundo que ouviu também. E eu queria deixar uma frase que você estava falando, e é uma frase assim que eu sempre falo para meus pacientes: ninguém dorme, uma pessoa que não é fit acorda, a pessoa acorda fit, uma transformação. Dormir e acordar é diferente, não é assim, é um processo. Então a gente vai começando devagar e todo processo e todo começo e todo degrau que a gente sobe é válido. A gente tem que comemorar as pequenas vitórias, a gente tende a comemorar só as vitórias grandes. E a gente tem que parar para comemorar as pequenas vitórias também, porque senão a gente desmotiva e para de vez. Então isso é muito importante, a gente colocar isso realmente em prática. Não existe um momento perfeito para começar o treino ou qualquer exercício que você goste. O momento perfeito é o agora. Nossa, que bonito. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vou deixar também, o arrobazinho. Tá ali na tela. Bota pra gente, Paulo. O doutora Gabi já foi. Aí o Paulo vai colocar agora o arroba da doutora Juliana, que estava aparecendo na tela. Tem a link na bio, qualquer dúvida tem lá. Olha, ela é blogueira, né? Doutora Karen. Então, foi um prazer mais uma vez estar aqui, um prazer estar aqui com as meninas, a gente sempre troca muita coisa legal, aprende muita coisa nova, e eu sempre gosto de lembrar que o meu lema lá nas redes sociais, eu repito isso muitas vezes, não é normal se sentir mal. Então, se você está se sentindo mal, existe uma causa para isso. A gente pode não saber ainda qual é a causa, mas investigando a gente vai descobrir e com certeza consegue melhorar significantemente a sua qualidade de vida tratando essa causa. E às vezes não é uma causa só não, vão ser várias coisas que a gente vai ter que mexer para poder chegar no resultado que a gente quer. Mas dá certo, não se acostume a viver sem qualidade de vida. Emagrecimento é uma longa trajetória, né? Exige muitos passos, exige uma dedicação diária. Eu falo para os pacientes, você vai errar. Parta do princípio que você vai errar, porque aí quando você errar, você não vai se frustrar tanto. Faz parte do processo errar. Mas quem consegue emagrecer de verdade para sempre não é quem nunca errou, é quem levanta e continua o caminho, quem persiste. Então, persistir, seja para o emagrecimento, seja para alta performance, seja para qualidade de vida, é o segredo. A gente só tem um balde na vida, não dá para chutar ele o tempo inteiro. Então, a gente tem que pegar e seguir a vida.
E é isso, meus amores. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, e se você não gostou, não quero saber, eu quero que você coloque um like aí, bora ajudar a amiguinha. Inclusive, batemos 350 seguidores no YouTube. Nosso Spotify também está crescendo. No Instagram, nós já batemos 1.300 e alguma coisa, e o número só cresce, graças a Deus, no Instagram. TikTok está crescendo, então eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, as informações que eu estou trazendo aqui no podcast tá te agregando. E gratidão é a palavra. Eu te espero sábado às 3 horas da tarde. Um beijo no seu coração. Tchau!